Quem são os arcanjos e qual a missão deles na hierarquia angélica? A Bíblia Sagrada, assim como a tradição da Igreja, revela o nome de apenas 3 arcanjos: Gabriel, Miguel e Rafael. Mesmo não sendo os únicos seres angélicos criados por Deus, estes arcanjos representam a mais alta hierarquia dos anjos. O livro de Tobias narra uma aparição do arcanjo Rafael, onde ele mesmo declara: "Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor." Tobias, capítulo 12, versículo 15. E o livro do Apocalipse confirma: "Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus." Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. A palavra arcanjo significa principal, a palavra anjo, mensageiro. Portanto, os arcanjos são os principais anjos mensageiros de Deus. Vamos conhecer melhor os arcanjos e sua missão na Igreja. Rafael, o arcanjo da cura e o protetor dos viajantes. Rafael significa Deus cura. Por isso, é um dos arcanjos cuja devoção é invocado pelos fiéis na luta contra doenças. Por isso, São Rafael instruiu Tobias sobre como recuperar a visão de seu pai. Bem como a Sagrada Escritura narra que Tobias, ao entrar no rio para lavar os pés, foi surpreendido por um enorme peixe que se lançou sobre ele. O arcanjo orientou: "Pega-o pelas gueras e puxa-o para ti. Abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes." Tobias, capítulo 6, versículo 4 e 5. É devido a esse episódio que o arcanjo é representado segurando um peixe em suas mãos. Contudo, na primeira vez em que é citado na Bíblia, São Rafael não se revela como um arcanjo. Ele apareceu a Tobias para lhe fazer companhia durante uma viagem. Seu pai lhe havia dado uma missão importante, mas Tobias não sabia sequer o caminho que deveria tomar. O pai então o aconselha: "Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar." Tobias, capítulo 5, versículo 4. Assim que saiu, logo o avistou. Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem, sem saber do que se tratava, que se tratava de um anjo de Deus. Tobias, capítulo 5, versículos 5 e 6. Por esse motivo é que o arcanjo Rafael também é invocado entre os católicos como protetor dos viajantes. Mas Tobias apenas ficou sabendo que esteve o tempo todo acompanhado por um enviado de Deus. Só depois que Gabriel cumpriu com sua missão e Tobias retornou para casa. "Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos à presença do Senhor." Tobias, capítulo 12, versículo 15. E mais do que isso, que Rafael foi enviado por Deus para curar a cegueira do seu pai. "Agora o Senhor enviou-me para curar-te." Tobias, capítulo 15, versículo 14. O Novo Testamento não cita diretamente o arcanjo Rafael, mas acredita-se que seja ele quem agitava as águas no ataque de Betesda, local onde havia muitos enfermos, conforme João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. O apóstolo narra: "Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse." João capítulo 5, versículo 4. Também foi no tanque de Betesda que Jesus curou um homem doente, que ali permaneceu por 38 anos, esperando o momento de alcançar a libertação da enfermidade. Gabriel, a força de Deus. A força de Deus, este é o significado do nome do arcanjo Gabriel. Podemos entrar
encontrar, pelo menos, citações sobre ele no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, o profeta Daniel narra uma visão que teve do arcanjo enquanto dirigia a Deus uma oração de súplica. Não havia terminado essa prece quando se aproximou de mim num relance. Era a hora da oblação da noite. Gabriel. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Nesta ocasião, o arcanjo anunciou ao profeta a futura vinda do Messias, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27. Entre seus arcanjos, Deus escolheu Gabriel para a mais alta missão que qualquer um deles já havia recebido: anunciar à própria Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, 26 e 27, os versículos. Depois que contou à Virgem Maria que ela foi eleita por Deus para ser a mãe de toda a humanidade, conforme João capítulo 19, versículo 26 e 27, Gabriel foi o portador da resposta tão aguardada por toda a hierarquia celeste. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lucas capítulo 1, versículo 38. Contudo, antes desse, que foi um dos maiores acontecimentos da história da salvação, o arcanjo havia sido enviado a Zacarias. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz notícia. Lucas capítulo 1, versículo 19. Sua missão era contar ao ancião que ele e sua esposa alcançaram a graça da paternidade, conforme Lucas capítulo 13, versículo 14, além da grandiosidade da missão que teria seu filho perante Deus, conforme Lucas 13, 15 e 17. Do mesmo modo, Gabriel explicou que João Batista iria reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Na arte cristã, representa-se sua imagem de duas maneiras distintas. Numa delas, Gabriel segura em uma das mãos um ramo de lírio, flor que simboliza a pureza. Em outra representação, o arcanjo segura um cetro, sinal do poder que Deus delegou a ele de julgar quando necessário. Algo que aconteceu com Zacarias, que ao duvidar que poderia ser pai, recebeu do arcanjo uma punição. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não destes crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Lucas capítulo 1, versículo 20. Miguel, quem como Deus, conhecido entre os católicos como o guerreiro de Deus contra o mal. Isso porque, segundo narra a Bíblia Sagrada, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, foi Miguel quem guerreou contra o mal. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Conforme a tradição, foi justamente nesse momento que o arcanjo teria exclamado com voz forte: "Quem como Deus?" Assim, baseando-se nas passagens bíblicas que citam São Miguel, a Igreja definiu que que a este arcanjo cabe algumas importantes missões, como guardião celeste. Ele está encarregado de conduzir as almas para o céu. Ele é o defensor e o protetor do povo de Deus, além de ser o padroeiro da Igreja Católica.
está incumbido ou imbuído da tarefa de resgatar os fiéis do poder do inimigo de Deus, de maneira especial no momento da morte. Ele é o chefe supremo do exército celestial, dos anjos que são fiéis a Deus. Luta perseverantemente contra Satanás e seus anjos do mal. Representamos São Miguel duas maneiras. Primeiramente, vestido com roupas de guerreiro, o arcanjo segura uma espada, uma lança ou um escudo, que simbolizam a defesa do povo de Deus. Além do símbolo da defesa, em outra versão, Miguel segura uma balança, que representa a balança da justiça divina. Em ambas as versões, o arcanjo esmaga a cabeça do demônio com seu calcanhar. Além disso, entre todos os arcanjos, São Miguel é o que despertam a maior devoção entre os católicos. Inúmeras são as igrejas dedicadas a ele em todo o mundo, inclusive no Brasil. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel Arcanjo e todas as hierarquias, abri para nós estas vias.